O Real Madrid se sagrou campeão de La Liga pela 36ª vez em sua história, após a vitória contra o Cádiz por 3-0, em mais uma excelente atuação de um time de uma temporada que vai muito além dos números, mas de um trabalho muito bem feito pelo Ancelotti, que torna a temporada ainda mais especial e esse título de La Liga ainda mais importante. O Real fecha a temporada sendo campeão com 4 rodadas de antecedência. Foi a 34ª rodada, a vitória contra o Cádiz veio por 3-0, de uma maneira até interessante. Um primeiro tempo um pouco abaixo, com muitas reservas, o time sem conseguir criar tanto. No segundo tempo, o Ancelotti começa a pôr os meninos em campo, podemos dizer assim, e aí o Real começa a atropelar o Cádiz, nível de criação alto, um time que soube explorar tanto a criação cadenciada, com mais passos, mas também em velocidade, a transição rápida, que é característica do time do Ancelotti, e os contra-ataques em velocidade do Real Madrid, que são absurdamente bem feitos, foram muito eficientes. Inicialmente o golaço do Brahim Dias, um chute de fora da área, buscando o ângulo do goleiro do Cádiz. Depois uma belíssima jogada, muito bem construída com o Brahim, com o Modric fazendo das dele, uma visão de jogo, uma habilidade com a bola para encontrar o espaço, para gerar o espaço surreais. Acha o passe para o Brahim, que coloca a bola na área para a entrada de Jude Bellingham com esse 9, digamos assim, um falso 9, mas um meia que pisa muito na área, que foi muito característico nessa temporada de La Liga e do Real Madrid como um todo em 2023 e 2024. O terceiro gol com o Roselu, uma jogada sensacional em vários aspectos. O Nacho começa essa jogada após a defesa do Courtois, tem um passe do Carvajal para o Nacho, e era um 2-0 no último lance do jogo praticamente. Era só sair jogando, trocar uns passes e esperar a finalização do jogo. Mas o Nacho opta por encontrar o Vinícius e dispara como se fosse um ponta. A jogada que o Nacho faz é surreal. O Nacho tem 34 anos, cara. E ele avança para atacar o espaço, para puxar um contra-ataque, sendo um zagueiro de 34 anos com o jogo sendo vencido por 2-0. É muito interessante a fome, a vontade e até o pensamento grande, o pensamento de vencedor de muitas peças desse Real Madrid. E o Nacho é uma delas, o cara que sobreviveu no Real Madrid há tanto tempo e que fez muito boas partidas e teve um grande impacto no Real por muito tempo, tem que ter essa cabeça muito vencedora. Ele vai para cima, ele acha o Vini e dispara como se fosse esse ponta que a gente citou. O Vini sai em velocidade, acha um passe em profundidade para ele, que faz parecer que o Vini era o Toni Kroos e que o Nacho era o Vinícius Júnior. Arranca em velocidade e ainda tem a gentileza e humildade de tocar para o Rossello fazer o terceiro gol do Real Madrid, dando os números finais. E óbvio, o campeonato que vem também após a derrota. Precisava de uma derrota do Barcelona e a derrota do Barcelona veio com o 4-2 contra o Girona, sofrendo virada. O Barcelona aqui faz 2-1 no primeiro tempo, mas sofre a virada no segundo com uma participação importantíssima do Porto. Um gol, na verdade 2 gols e uma assistência, uma entrada em campo para realmente mudar o aspecto, fazer 10 minutos espetaculares, e em 10 minutos o Girona fazer 3 gols e virar para 4-2. A vitória que, com o resultado do Real Madrid, forneceu o título de La Liga. Voltando ao contexto geral do campeonato, o Real fecha com 4 rodadas de antecedência campeão, são 27 vitórias até aqui, 6 empates e apenas uma derrota. É quase uma temporada invicta, muito perto disso, mas que vai muito além dos números, né? Um Real que, na falta de um 9, ele começa a temporada saindo o Benzema, não se movimenta no mercado para buscar um 9 a não ser o Rossello, que todo mundo sabia que não seria titular, e aí começam as decisões e movimentações de Ancelotti. O Ancelotti é uma peça fundamental nesse título do Real Madrid. Primeiro, ele toma a decisão de colocar o Bellingham como esse cara que pisaria mais à frente na área, utilizando o Vinícius e Rodrigo como os atacantes do time e o Bellingham como uma terceira peça, mas a peça central ofensiva do Real, atacando os espaços, entrando na área. Ele percebe a movimentação pelo alto do Bellingham, o quanto ele pisava bem na área, o centro de finalização e posicionamento que são muito bons do Jude, que ele mostrou durante a temporada, e faz esse meia central que chegou do Borussia Dortmund virar um meia atacante com um faro de gol de um 9. O Bellingham começa a temporada avassaladora. A maior parte dos números dele estão naqueles 3 primeiros meses de temporadas que são uma base também
do título do Real Madrid, né? É o começo da pavimentação do caminho das 38 rodadas. E outros pontos. Ao mesmo tempo que ele tinha que tomar decisões táticas, como ele fez com o Bellingham, como ele deixou de utilizar o 4-3-3 e foi para um 4-4-2 que se movimenta muito, que tem o Valverde no meio campo, que às vezes ocupa o lado direito. Você tem Rodrigo e Vinícius mais soltos à frente e movimentando muito, sempre que estão nessa linha de frente do ataque do Real Madrid. O Vinícius, em vários momentos, saindo da esquerda, indo para o centro, jogando como um falso 9, aproveitando a jogada e o espaço deixado pela defesa adversária, atuando nos contra-ataques de velocidade, atacando os espaços. O Rodrigo, quando é jogado pelo lado esquerdo, funcionando muito bem. O Rodrigo, quando atua pelo centro, como atuado quantas vezes na Liga. O Rodrigo atuando pela direita. O Brahim entrando muito bem em campo para ocupar esse espaço pelo lado direito também, mas sempre com muita movimentação. É o Bellingham saindo do meio para atacar o espaço na área, é o Vinícius com liberdade para sair da esquerda para dentro, é o Rodrigo utilizando as três funções de frente do ataque do Real Madrid, é o Brahim entrando com liberdade, é o Valverde fazendo no lado direito, é o meio de campo com o Kroos e com o Modric, que jogaram muito pouco juntos, basicamente o El Clássico, que eles jogam como titulares juntos no meio campo do Real Madrid, claramente mostrando essa fase de transição do time do Real, mas que ambos conseguem contribuir muito durante a temporada. É um Kroos que fornece 7 assistências, é um Modric que chega ao final da temporada participando de gol no jogo do título e sempre que entra traz esse toque de qualidade, de experiência, de habilidade, de genialidade que o Modric tem. É um Tchouaméni que consegue ter, que o Ancelotti consegue ter a visão de colocá-lo como um zagueiro. O Ancelotti tomou várias decisões durante a temporada que forneceram uma base, um alicerce para esse time do Real Madrid. Bellingham como esse cara entrando na área, Tchouaméni de zagueiro, que ocupou muito tempo essa função, e o Real finaliza a La Liga como a melhor defesa. É o Camavinga na lateral esquerda, utilizado muitas vezes, inclusive no Campeonato Espanhol, até na Champions. Ele utilizou e mexeu com as qualidades e com as valências dos jogadores como um treinador de altíssimo nível, como até poucos treinadores entre os de mais alto nível conseguem fazer. Ele utilizou quase que alguns jogadores sem função definida. Você poderia ver o Camavinga como volante, como lateral esquerdo, você poderia ver o Tchouaméni como volante, como zagueiro, você poderia ver o Bellingham como esse meio campo um pouco mais recuado, mas um cara que pesava muito à frente, o Rodrigo na esquerda, na direita, no centro, o Valverde no meio campo pelo lado direito, até na lateral direita em alguns momentos, o Nacho, em qualquer posição da defesa ele joga, talvez até do ataque, se duvidar com o pique que ele deu nesse jogo contra o Cádiz, e que com várias variações ele fechou com, além das 27 vitórias e apenas uma derrota, 74 gols, o time que mais fez gols até o momento, restando 4 rodadas. O segundo é o Girona, que tem 73. É possível que passe, mas você vê o nível de desempenho do Real lá em cima. E a melhor defesa, esse ninguém vai chegar, eu acredito. São 22 gols sofridos em 34 rodadas. E essa média vai permanecer abaixo de um gol por partida. O time que mais se aproxima é o Atlético de Bilbao, que ocupa a 5ª posição e sofreu 33 gols. Já é uma baita, uma defesa sólida, mas o Real foi bem além disso. E aí entra um ponto ainda mais crucial. Se o Ancelotti mexeu com movimentações táticas, com valências de jogadores, com atribuições em campo e com muita solidez de um time que jogou pelo time em várias oportunidades, e um time que distribuiu as responsabilidades, um time que se ajudou, de um time que joga pelo coletivo e que sabe aproveitar as funções e as habilidades individuais. Como a gente pôde ver inclusive na Champions League, um time que era aguerrido para se defender contra o City a todo momento, e um correndo pelo outro, um senso de mentalidade vencedora de vários jogadores ali que funcionou. E de quebra, a gente tem um outro aspecto. Se o Ancelotti tomou decisões táticas, ele teve que se virar também com as lesões. Início de temporada, você vem com o Courtois, que vinha da temporada, da melhor temporada da carreira dele no ano anterior, de uma final de Champions absurda, única, magistral. E no início da temporada, ele rompe o ligamento. 7 meses fora. Você perdeu o melhor goleiro do mundo. Você perdeu um alicerce para o seu time na temporada anterior. Tem o Kepa chegando, o Real Madrid vai ao mercado por essa função, para ocupar essa posição. O Kepa chega como esse substituto, mas o Ancelotti tem um cuidado e o olho clínico de ver que o Kepa até fez boas atuações, mas ele observou o Lunin.
um cara que estava ali há algum tempo, já tinha alguns empréstimos nas costas, sendo jogador do Real Madrid, e sempre buscando o espaço dele. E quando o Lunin começa a assumir a titularidade, o Real Madrid cresce ainda mais. Ele observou o Lunin, ele deu a passagem, ele viu que trouxe-se o Kepa, mas que a resposta poderia estar ali. E quando ele abre espaço, assim como ele abriu espaço para o crescimento de muitos outros jogadores nesse elenco do Real Madrid, ele viu um goleiro ucraniano fazer uma temporada absurda. O Lunin assumiu uma posição de titularidade com méritos. E não só o Courtois, né? A gente tem a volta recente do Militão, porque também no início da temporada rompe o ligamento. Um dos melhores zagueiros em atividade no momento, um dos melhores zagueiros do Real Madrid. E o Ancelotti se virou. Uma temporada que o Nacho foi muito utilizado, que o Tchouaméni foi testado na zaga e deu retorno. Ele teve que jogar com o que ele tinha. Ele tinha um elenco que foi considerado curto em vários momentos, mas que com as valências dos jogadores, com o pensamento do Ancelotti, com a visão dele, ele fez funcionar magistralmente. É Tchouaméni na zaga, é Nacho improvisado também na lateral, em alguns momentos, quando o Mendy se machucou, porque teve várias outras lesões, né? Um Real Madrid que foi muito mexido também por conta de lesões. A gente citou Courtois e Militão, que foram as mais longas, mas a gente teve Vinícius machucado por parte da temporada, Bellingham machucado por alguns jogos da temporada, a gente teve Mendy machucado por parte da temporada, Carvajal perdendo jogos por parte da temporada, a gente viu atuações do Vasco como no El Clássico por conta de Carvajal afastado também, a gente viu um elenco ser utilizado por completo, vazão para jogadores. O mais que jogou foi o Valverde, até porque consegue fazer várias posições em campo também pelo trabalho e pelas decisões do Ancelotti. Mas você viu que houve Nacho, o Alaba quando se machucou, inclusive ainda está afastado, prestes a retornar da lesão. Mas você viu uma defesa com Nacho e com Tchouaméni em vários jogos dar certo. O Carvajal, gente, foi utilizado como zagueiro pelo lado direito. Poderia parecer frágil, poderia ser frágil, arriscado, mas necessário. E funcionou. Porque um grande treinador como o Ancelotti foi capaz de fazer isso. Vários treinadores de altíssimo nível, eu tenho certeza que não conseguiriam ter a campanha de La Liga e a temporada que o Real Madrid está tendo mediante os desafios que foram impostos de lesões, de mudanças, de variações táticas, de sair de um esquema já consolidado como o 4-3-3 para utilizar um esquema muito variado e sem um 9 de ofício. O Ancelotti foi capaz disso. O título do Real Madrid passa muito pelo coletivo, que foi feito e produzido e quase que regido pelo maestro Carlo Ancelotti. E a gente viu nesse time de vários problemas, de várias lesões, de várias adaptações, ser extremamente coletivo e serem extremamente divididas as responsabilidades. Para a gente ter uma ideia, nós tivemos o Bellingham sendo o principal artilheiro da Liga com a camisa do Real, com 18 gols e 4 assistências, vice-artilheiro do campeonato inclusive, né? Só atrás do Ovibik, que tem 20 gols. Quem sabe o Bellingham até não passa. Era o meia central que chegou do Dortmund, que pesava muito pouco na área, que fazia poucos gols. O Ancelotti o transformou. O Vini, com 13 gols e 6 assistências na La Liga. São números de La Liga, tá, gente? Bem importante salientar. O Rodrigo com 10 gols e 5 assistências na La Liga. O Brahim, como esse cara que era quase que uma peça, um reserva imediato do ataque, sendo importante com 6 gols e 4 assistências durante a temporada, todos passando de 10 participações em gol, até mesmo reserva Brahim. É muito mérito do Ancelotti e, claro, de um elenco muito qualificado, muito experiente, com peças extremamente vencedoras, mas que principalmente vence pela mentalidade que só o Real Madrid tem. Vencer e nada mais. Esse foi o Real Madrid de 2003-2004, campeão de La Liga, com antecedência. Vamos ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou do conteúdo, tá chegando por aqui agora, se inscreve no canal, ajuda demais a nossa família a crescer e o nosso trabalho ir ganhando mais visibilidade por aí. Se você já tá aqui, você sabe o quanto é importante que você compartilhe para os seus amigos, pra gente trazer mais famílias, trazer mais pessoas para nossa família. E muito obrigado, deixa o likezinho também, valeu, tamo junto, tchau.